Ótimo. Então, vamos lá. Bem, antes de eu já entrar aqui e compartilhar a apresentação que eu fiz para vocês, eu queria rapidamente fazer um check-in aqui para saber como que vocês estão chegando. Rapidamente, pode ser em uma palavra ou uma pequena frase, como que você está chegando aqui para essa noite. Lu, você está aparecendo aqui primeiro, então você pode abrir a roda. Nossa, eu estou chegando um pouco cansada, porque hoje foi um dia de muito treinamento, reuniões, né, que nós fizemos, mas eu tô bem. Eu consegui reler o livro, mas não consegui reler ele todo, mas fiz outras novas anotações, então alguma coisinha ainda vai, né, faltar, mas estou animada, estou ansiosa para ver o que a gente vai, o que você tem aí de insights para nós. Ótimo. Hoje a gente precisou praticar o essencialismo na veia, né, Lu? Nossa, muito. Excelente. Ah, Alisson, como que você está chegando para a noite de hoje? Chegando acelerado, viu? O objetivo era ter chegado com mais calma, ter preparado aqui para esse momento, mas acabou que as coisas foram emendando, então acho que o essencialismo está aí para ajudar nesse sentido, mas chegando aqui já no emendando, né, os trabalhos, Tá mas bom. Respira, vamos Alisson. lá, né? Agora você pode Respirar. relaxar. Você está entre amigos É. aqui agora. Excelente. Daisy, como é que você chega? Cheguei animada, curiosa para ver como é que vai ser. Tava Uhum. tentando ler minhas notas aqui também, que eu não consegui checar antes. Tá Mas cheguei bom. animada. Ótimo, ótimo. Ah, quem que tá aqui com o nominho de J. Fox? Ah, Não sei por que que tá entrando com esse nome, tá? Que eu ah, coloquei meu nome e entrou com esse nome. Sou a não. Catarina. Oi, Catarina, É, seja bem-vinda. Eu vou te renomear aqui para o seu nome ficar bem bonito aparecendo para gente. Ótimo. tô Como chegando que você chega? bem Tá, ansiosa para os insights para poder colocar aí em prática o que você vai trazer para gente, que o livro também já me trouxe. tá bom, querida. Vai ser bem legal aí escutar vocês também as percepções e espero contribuir, tá? Com as minhas também. Mari, como é que você chega? Eu chego um pouco desesperançosa, porém muito animada ao mesmo tempo, para vocês me trazerem esperança. Acho que são Oh, muitos conceitos e a gente tenta aplicar, né, assim, ao longo da vida, e aí esses dias eu dei umas caídas, assim, uhum. mas eu acredito muito que a gente tem que continuar remando e as ferramentas e as pessoas existem para nos ajudar. Então, chego um pouco desanimadinha, mas ao mesmo tempo me colocando aqui para escutar de vocês, ter essa troca para eu poder me animar de novo. Ótimo, querida, ótimo. Espero, assim, humildemente, que a gente possa trazer um pouquinho aí de ânimo, né? E saber que você tem pessoas que você pode contar, inclusive eu. Eu sou uma delas. Se precisar, pode, pode levantar a bandeira vermelha que eu tô aqui. Mari Costa, minha querida, como é que você chega? Eu chego ansiosa, animada, mas curiosa também, Uhum. criador. Então, acho que essa partilha aqui é que vai nos ajudar mesmo a saber como funciona, como fazer isso funcionar, né? Então é isso, esperançosa também de que coisas boas virão. Assim seja. Ótimo. Fernanda, como é que você chega? Eu chego curiosa para saber como funciona. É a primeira vez que eu participo de um grupo de estudos, então Uhum. eu gostei da ideia, eu acho que me forçou a ler. Eu estava com muita Sim. dificuldade de concentrar para a leitura, né? Eu trabalho com rede social, então acho que a atenção estava ficando muito curtinha, né? E aí o fato de ter um deadline para vir para o grupo me obrigou a ler com mais frequência, sabe? Foi um processo legal. Ai, que bom então que já começou te ajudando antes de você vir para o grupo já, antes da gente ter o nosso Exato. encontro aqui. Excelente. Ainda mais que as redes sociais já está mais do que comprovado, mesmo que a gente utilize para o trabalho, que também tem uma série de metas, de entregas, e a gente tem que ter esse olhar mais técnico,
Mesmo assim, ainda tem os benditos do disparo dopaminérgico de um monte de informação vindo muito rápido para a gente, né? E isso acaba desbalanceando o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema cerebral mesmo, sabe? Eu acho que esse livro a gente pode utilizar alguns desses conceitos e dessas informações para que a gente possa fazer essa autorregulação. Não é fácil, todos nós sabemos, porque exige de nós autoconhecimento e disciplina, mas eu quero trazer alguns pontos de luz aqui para vocês, tá? Então, como é que vai funcionar? Essa primeira parte, eu preparei alguns slides com alguns pontos aqui para vocês de reflexão dentro da minha leitura do livro, tá? E aí eu vou abrir, logo depois que eu fizer essa apresentação, eu vou abrir para o grupo para que vocês tragam as suas percepções, se fez sentido a leitura para vocês, se fez sentido os pontos, os insights que eu trouxe. Vou compartilhar por último aqui uma ferramentazinha rápida para ajudar a gente a ter essa vida mais essencialista, uma ferramenta bem voltada para um bom senso mesmo, sabe? Bem prática, bem rápida, para a gente começar a gerar mais clareza dessas divisões das nossas atividades, dos nossos deveres, tá? Bom, vou começar aqui o espelhamento da apresentação, e aí vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo. Sim. Então, ok, ótimo, excelente. Então, vamos lá. Bom, vamos para os nossos principais, as minhas principais reflexões e aprendizados sobre o livro, né? O meu livro, ele ficou um pouco mais destruído dessa terceira vez lendo ele, né? Falei para vocês lá no nosso encontro de boas-vindas que eu li ele a primeira vez deixa eu ver, eu geralmente anoto quando eu compro aqui, em 2016 que eu li ele a primeira vez. E aí, dessa vez, eu tive um olhar mais atencioso, porque quando a gente tem um olhar professoral, a gente tem que ser mais cuidadosa, né? Então, fiz outras marcações e foi muito bom revisitar alguns conceitos. E aí, pessoal, eu já quero trazer alguns aí aprendizados para que a gente possa refletir sobre eles, né? Até estava conversando com a Lu, esses dias para trás, com a Lu Galo, que para se ter um estilo de vida essencialista, eu falo que, primeiro de tudo, você precisa examinar as suas circunstâncias de vida. Qual que é o seu momento atual, né? Quais são os seus principais deveres, né? E isso, perceba que esse movimento, ele já é um movimento que nos chama para sermos adultos, né? Porque é o adulto que consegue fazer essa avaliação objetiva da realidade. Mas eu já inicio com essa pergunta para vocês. Hoje, as atividades que vocês fazem, das mais complexas até as mais triviais, quais que realmente são os seus deveres? Que se você não fizer, ninguém mais vai fazer por você. Eu acho que essa pergunta, ela já leva a gente se instalar na realidade e já começar a fazer essa seleção. Será que tudo que eu realmente estou assumindo faz parte do meu dever hoje? E aí a gente pode pensar nos nossos mais diversos papéis, né? Desde o nosso papel como filho, como mãe, pai, esposo, esposa, namorado, namorada, como profissional, como amigo, esses múltiplos papéis que nós assumimos, quais realmente são os nossos deveres? Né? E aí eu acho que essa reflexão, ela já abre portas para que a gente possa já começar a eliminar os excessos. E aí, de novo, a gente tem que ser muito honesto, porque o que a gente tende hoje em dia? A colocar muitas coisas dentro da nossa cesta, né? Seja por influências externas, seja por confundir o que é dever e o que é desejo. Então, eu quero jogar um ponto de luz aí sobre isso. E depois, o próximo aprendizado que eu tive com esse livro é que, a partir do momento que você gera clareza de qual que é o seu dever de Estado,
né? De você falar assim, tá, o meu estado hoje é qual? Aí eu vou falar o meu, Aline, tá? Eu, Aline, eu sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou amiga. São diferentes estados, né, que eu tenho aqui na minha vida. Então, em cada estado tem um dever que me chama, né? Então, qual que é o dever que me chama hoje como esposa? Aí eu tenho que perceber quais são esses deveres, que se eu não comparecer, eu não vou estar ali honrando esse papel. Como mãe, eu sou mãe de uma quase adulta de 17 anos, né? De uma moça de 17 anos. É diferente de ser mãe de um bebê ou de uma criança. Então, já são outros deveres de Estado. Como profissional, né? Como facilitadora corporativa, dentro das minhas mentorias individuais. O que a vida está me pedindo? O que os meus clientes estão me pedindo nesse momento? Né? Quais foram as responsabilidades que eu assumi com eles? E aí, a partir do momento que a gente vai gerando essa clareza dos deveres e dos nossos papéis, você tem condição de assumir, oferecer para esses deveres, para essas pessoas que dependem de você, a sua máxima contribuição. E aí, de novo, não estou falando que isso é fácil. Isso exige de nós autoconhecimento, exige de nós priorização, né? Exige de nós uma organização mental, que é o que eu percebo que muitas vezes a gente não tem. A gente se perde, né, no meio de muitas informações, muitas demandas e muitas influências. Eu acho que nós estamos num momento da humanidade em que somos muito influenciáveis, porque temos muitos acessos à informação, a modelos, a referências. Talvez em nenhum momento da humanidade estivéssemos expostos a tantas influências externas como temos hoje, né? E aí vou dar um exemplo que está acontecendo nesse momento conosco, né? A tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para quem tem um coração de carne, lógico que vai afetar, né? Vai afetar os nossos pensamentos, vai afetar os nossos sentimentos, o nosso jeito de ver a vida. Então, perceba como é complexo a gente gerar essa clareza dos nossos deveres, para depois a gente perceber aonde eu posso oferecer a minha máxima contribuição. E eu acredito, né, que a nossa máxima contribuição está no nosso servir, que é desde sei lá, da atividade mais operacional, seja lavar um copo, coar um café, até eu fazer um diagnóstico, até eu assinar um contrato, até eu estar diante de um cliente conduzindo uma vivência de comportamento, não importa, né? Se você está ali presente, ciente que ali é o seu dever de Estado, é o que a vida está te chamando para fazer naquele momento. Eu acredito que ali você está vivendo o essencialismo, né? E uma outra reflexão que o livro me trouxe logo no início é da gente investigar os nossos sims, a quantidade de sims que a gente fala. Porque o Greg McKeown, ele faz essa provocação, né? De a gente falar não para tudo primeiro. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio, né? Ele tem isso, ele traz essa premissa bem clara no livro. E aí ele me trouxe essa reflexão inversa. Para quantas coisas eu tenho dito sim, sem às vezes refletir, sem às vezes, muitas vezes sendo no supetão, sendo no impulso. E aí quando eu peço para vocês essa questão de investigar os seus sims, é perceber, será que eu estou dando sim porque eu tenho necessidade de aprovação? Eu tenho necessidade de ser querida por todos? Eu tenho necessidade de ser vista como a boazinha, a faz tudo? E aí percebam que aí eu vou um pouco mais profundo numa provocação de autoconhecimento, que é, atrás de muitos sims,
pode ali estar escondido numa gretinha o vício da soberba, né? De eu me achar tão importante, tão excelente, tão essencial para a vida das pessoas que eu não posso falar não, eu não posso delegar, eu não posso treinar, eu não posso pedir para o outro fazer para mim, né? Então essa é uma reflexão que veio também de uma forma aí inquieta dentro dessa releitura do livro. Uma outra questão um outro ponto que eu acho muito interessante, eu já pratico isso há alguns anos e alguns clientes individuais meus, já dei várias vezes essa tarefa, né, para vários clientes diferentes, de praticar o destralhe. O que é o destralhe? É o desapego mesmo, né? É fazer aquele verdadeiro faxinão. Porque o destralhe, primeiramente, o destralhe físico, ele já traz um ordenamento mental, né? E aí eu sempre falo, né, para os meus clientes, desde a sua mesa de trabalho até o seu guarda-roupa, né? Começa a trazer ordem, começa a trazer ali uma melhor senso de proporção, onde as coisas estão divididas, aonde que elas estão guardadas, né? Isso automaticamente já vai te trazer mais organização mental. Primeiro que você vai estar se livrando de excessos. E a gente acumula não só excesso físico, de coisas físicas, coisas materiais, mas nós também hoje estamos com um excesso de pensamentos. Estamos com um excesso de hipersensibilidade, porque somos estimulados o tempo todo. Então, eu recomendo demais para que a gente possa gerar mais organização mental, primeiro fazer o destralhe físico, tá? Fazer essa organização física, e começando desde a sua mesa de trabalho até a sua gaveta de camisetas, sabe? Isso já vai ajudar vocês. Quero contar rapidinho um caso que aconteceu com um cliente meu anos atrás. Eu comecei a fazer um processo de acompanhamento de um casal. O marido e a esposa me procuraram juntos, a esposa dentista e o marido design gráfico. Os dois me procuraram para fazer o processo junto e eles começaram ao mesmo tempo, mas fazendo sessões separadas, né? E eu lembro que logo quando eu comecei a atender o homem, né? E falei para ele, de propor para ele essa questão do destralhe, e ele estava assim com a vida profissional há muito tempo estagnada, a criatividade dele parada. E eu dei para ele como um desafio que ele falou que ele tinha um escritório no segundo andar da casa que estava virando depósito. Estava virando depósito de é o famoso quartinho da bagunça, né? Eu falei, tá bom, então eu vou colocar um desafio aqui então. Já que você está achando que sua criatividade está estagnada, então, vamos colocar isso, você vai fazer o destralhe. Você vai fazer o destralhe desse quarto, desse escritório, e depois você vai me falar o que você sentiu. Pra vocês terem uma ideia, ele tirou de um pequeno dormitório 8 sacos de 100 litros de papel, de bugiganga, de coisas que não serviam, né? E aí, isso deu ânimo para ele, para pintar o quarto, o cômodo novamente, de remodelar o escritório dele. E aí, nessa remodelação, ele já foi chamando elementos do design, de proporção, de estética, de harmonia das cores. Estão percebendo como uma coisa já vai puxando a outra, né? Então, sugiro que façam aí o destralhe. Próximo ponto é que o livro me trouxe, que é de o quanto que às vezes a gente, antes de tomar uma decisão, antes de se colocar em ação, de falar um sim, o quanto que a gente deixa um espaço de exploração de possibilidades, de espaço para analisar. E eu sei, meus queridos, que muitas vezes a gente não tem nem tempo, né? Porque nós tomamos decisões corriqueiras todos os dias. Isso faz parte da nossa vida. Mas quantas vezes a gente cria espaço para explorar?
um próximo curso ou uma certificação que a gente vai fazer. Se a gente quer realmente, o que a gente quer fazer para melhorar a nossa saúde, os nossos relacionamentos, né? Quando tem uma decisão difícil para tomar, principalmente quanto aos nossos relacionamentos pessoais e profissionais, o quanto que a gente se dá tempo para explorar as possibilidades, para conversar com outras pessoas maduras que possam nos ajudar a tomar decisão, e a gente fica nessa ânsia de decidir, tem que decidir rápido, tem que fazer rápido, sem processar isso primeiro, né? Então, eu brinco, né? Eu, como uma jovem senhora de 45 anos, eu falo que é como se a gente desplugasse, tirasse da tomada a enceradeira. Eu sou da época da enceradeira. Então, tira a enceradeira da tomada, sai do piloto automático, né? Dá esse espaço de exploração, né? Não é você postergar e procrastinar as decisões, mas é isso. Às vezes é respirar profundo primeiro, é olhar, tá? É realmente isso que eu preciso fazer? É realmente isso que a vida está me exigindo a fazer? Outro ponto que é muito, muito, muito importante, a Lu Galo, acho que já está careca de escutar essa minha fala, né? Acho que a Mari já escutou isso, eu falar isso de algumas vezes também. Construir um imaginário forte, com boas referências. Ele também traz isso numa breve passagem no livro, falando dessa importância da gente ter boas referências que resistam ao tempo. E o que é isso, pessoal? É buscar boas referências na literatura, é buscar boas referências, né? Nas artes visuais, seja cinema, seja televisão, seja séries, sejam os livros que nós lemos, as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, o que nós consumimos, né, nas redes sociais, desde vídeos, podcasts, qual que é a qualidade desses conteúdos que nós estamos consumindo e o quanto que isso está contribuindo para que a gente foque no que realmente é essencial e saiba tomar boas decisões. Não fique tão confuso, tão afobado, tão angustiado. Percebam que nenhuma solução nasce na nossa cabeça, na nossa vida, sem ter repertório interno antes, né? Sem que eu tenha alguma referência lá na minha memória, dentro do meu HD, para que eu possa executar isso no mundo real, no mundo da ação. Então, quanto mais eu abasteço o meu imaginário, a minha imaginação com bons conteúdos, com bons modelos, boas referências, a probabilidade de eu tomar melhores decisões, de eu articular melhor as soluções para os meus problemas, vai ser melhor, né? E aí, não muito distante, se a gente faz uma análise objetiva da realidade, é só a gente olhar o caos que a gente está vivendo ultimamente. Será que isso também não tem a ver por causa que nós estamos com um imaginário empobrecido? E aí, de novo, eu sou uma profissional da área de educação profissional, né? Trabalhei dentro da educação profissionalizante muitos anos, convivi muitos anos visitando escolas, e o que eu vejo é um declínio do nosso imaginário. Só olhar os nossos índices aí dentro das análises, das avaliações de educação, né? Ou seja, isso também contribui para essa confusão mental, o que impede a gente de ser essencialista, consequentemente, ter maior clareza do que é valoroso para nós, né? O que eu realmente não abro mão na minha vida, que custe o que custar, eu vou honrar esse valor, né? Os nossos valores, eles também são âncoras para o nosso essencialismo. Se eu valorizo, se é valor para mim bem-estar e família, eu não posso assumir um trabalho que eu vou ficar, sei lá, 12, 15 horas por dia fora de casa. Eu não posso assumir uma responsabilidade que eu vou gastar, sei lá, 4 horas dentro do trânsito. Por quê? Porque eu vou perder qualidade de vida e vou perder tempo com a minha família.
ao passar do tempo, isso vai me afetar diretamente, porque está afetando valores que são importantíssimos para mim. E aí depois ele entra na rotina, né? E aí ele fala, dá ali uma pincelada na questão do sono, né? Fala dessa questão da gente realmente saber priorizar as tarefas, saber escolher bem ali quais são os eventos que nós vamos participar, o que nós vamos escolher para dentro, colocar para dentro da nossa rotina. E nisso eu peço para que vocês pensem o seguinte: a rotina, eu acho que já está mais do que comprovado com N reportagens que a gente vê, estudos, livros, né? Eu gosto muito daquele livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Também é um livro antigo, né? Só que ele é um jornalista investigativo, então ele também traz essas referências, né? Da importância da rotina na nossa vida. Como que a rotina nos traz liberdade, nos traz foco, né? Quanto que a rotina colabora para o meu aprendizado. Então, faz esse diagnóstico, como é que está a sua rotina hoje? O que pode ser melhorado, né? E tem períodos, né? E aí trazendo novamente uma experiência pessoal, tem períodos na minha agenda que eu tenho que viajar muito, tenho que me deslocar muito, mas mesmo nas viagens eu busco ter uma rotina mínima, seja na minha alimentação, seja nas minhas leituras. Se não dá para fazer uma atividade física, eu faço alongamento dentro do quarto. Justamente para quê? Para deixar bem claro para o meu cérebro, bem cravado lá nas conexões neuronais, que existe um método. E esse método me dá o quê? Segurança. Né? E ele reforça essa questão do cuidar do sono, por quê? É através do sono, pessoal, que a gente consolida o nosso aprendizado. É através do sono que a gente regula uma série de hormônios do bem-estar, né? E aí, hormônios que vão trabalhar diretamente o nosso manejo de estresse, que vão trabalhar diretamente a nossa sensação de descanso, de bem-estar, de funcionamento regulado do nosso corpo, né? Então, o sono, ele é um verdadeiro revitalizador da nossa energia. E eu peço uma atenção redobrada quanto ao sono, por quê? Porque muitas vezes a gente tem o impulso natural de dormir, porque somos seres naturais, ou seja, nós somos seres que nós humanos não somos seres noturnos, né? A gente não enxerga bem à noite, a gente não corre com velocidade para correr de um bicho à noite, ou seja, nós somos seres naturalmente diurnos. Então, muitas vezes a gente tem o impulso do sono, né? Chega lá, a luz está mais baixinha, cai a noite, você começa a bocejar, o que que a gente faz? Bota mais estímulo no nosso cérebro, né? Estamos lá com a telinha do celular, do tablet, cheio de pixel azul lá na nossa cara, e isso afeta toda a nossa parte de regulação do sono, consequentemente a regulação dos nossos hormônios também, né? E isso traz uma série de consequências a longo prazo, tá? Então, o que eu oriento e vejo que trouxe um aprendizado, um relembro aqui para mim? Tenha a sua higiene do sono, né? Não lute contra o sono. O sono vem, durma, prepare o seu ambiente, né? Prepare o seu quarto para dormir e já comece. E se você tem filhos, começa já colocar também, assim, fazer esse processo educativo de uma educação do sono para os pequenos também, né? A minha cunhada tem 3 filhos, né? Mora aqui a 2 quarteirões de mim, e ela tem 3 filhos relativamente perto um do outro, né? Só a primeira que foi mais espaçada, a mais velha com 8, a mais nova com 3, a do meio com 3 e o mais novo com 1,5. E ela conseguiu, né, com muito trabalho. De novo, não estou falando que isso aqui é fácil, não, tá? Isso aqui exige diligência.
Fazer uma rotina do sono com as crianças, que até 7h30 da noite, 7:45, todos estão dormindo, né? Mas essa rotina começa no início do dia, e quando é 5 horas da tarde, tira todos os estímulos das crianças. Não tem mais televisão, não tem mais brincadeira agitada, não tem mais açúcar, né? Para já ir preparando. E aí nós, como adultos, como que a gente pode preparar, né? O nosso quarto, deixar ele mais escuro, né? Começar também a diminuir essa série de estímulos que nós temos. Bom, e depois uma outra dica que ele traz aqui é de fazer o mais difícil primeiro. E eu não sei vocês. Eu, como tenho fases que estou altamente procrastinadora, eu deixo o difícil para os 45 do segundo tempo. É? Só que percebam que quando a gente inverte essa lógica, né, de fazer o mais difícil primeiro, isso nos traz um elemento de segurança. E aí eu vou explicar por quê. Porque quando você faz o mais difícil primeiramente você vai estar utilizando uma série de meios de ação que às vezes são desconfortáveis, né? Você vai ter que usar às vezes maior sua análise, seu esforço, sua atenção, lidar com situações difíceis, com conversas difíceis. Quantos de nós não procrastinamos um feedback ou uma conversa difícil, né? Sendo que se eu faço primeiro, isso já trabalha em mim uma série de habilidades que me dá mais segurança e confiança. E vocês vão perceber que o elemento da confiança, ele é essencial para o essencialista. Porque se o essencialista não tem confiança, ele não sabe falar não. Nós precisamos da confiança para aprender a fazer essa priorização, né? Para falar não, para colocar limites, para ser claro com o outro. E também de aprender a trazer a nossa atenção para o momento presente. E tá aí um outro movimento que a gente está declinando, né? A gente, com esse cérebro hiperestimulado, esses pensamentos acelerados, a gente querendo ter controle de tudo e de todos. Que hora que a gente está realmente presente na nossa vida? E aí, faço perguntas para vocês que eu faço para mim e também para as pessoas com quem interajo, principalmente para os meus clientes em grupo, né? Qual foi a última vez que você sentou com a sua família para jantar ou para fazer qualquer refeição sem nenhuma interrupção? Sentar com o celular, sentar com a TV ligada, sentar com algum estímulo. Qual foi a última vez que você teve uma conversa 100% presente? Olhando no olho, prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Ou qual foi a última vez que você se percebeu 100% presente em uma atividade que você estava fazendo, ou até mesmo sem fazer nada, num momento de contemplação? E entenda que reservar esses momentos na nossa agenda, que é o outro ponto aqui, né, do fazer pausas renovadoras, é justamente que vai dar para o nosso cérebro esse descanso de estímulo e aumentar o nosso foco e a nossa concentração. Né? E não é tudo que a gente quer nos dias atuais? Aumentar o nosso foco e a nossa concentração? Só que isso não vem de graça, porque nos exige essa disciplina de autoobservação. E aí faço um último desafio para vocês, para a gente já, para que eu já possa caminhar para o final da minha partilha, de vocês, na hora que você está se sentindo ansioso, afobado, agitado, né, está ali esse furor de emoções dentro de você, se pergunta: o que é real e controlável dentro disso que está me angustiando? O que é real e controlável? Perceba, quando a gente faz essa pergunta, já vem um funil de opções, já afunila essa angústia, já diminui essa afobação.
Porque a maioria das nossas preocupações, elas não são nem reais, nem controláveis. Elas não estão em 3D, elas não podem nos machucar fisicamente, né? Ou seja, a gente fica se preocupando, enchendo a nossa mente de um excesso de pensamentos que não se sustentam no mundo real. E, de novo, é um exercício desafiador, né? É um exercício desafiador. E aí, vou trazer novamente um exemplo prático. Essa semana, essa última semana, com tudo isso que está acontecendo lá com os nossos irmãos do Sul, eu várias vezes, sério, me vem um impulso de chorar no mínimo umas 3 vezes por dia, cada vez que eu acesso um portal de notícia ou que eu vou ver mesmo nas minhas redes sociais. E aí eu volto essa pergunta para mim, tá? Dentro disso que é acontecendo, na minha circunstância, o que é real e controlável, o que eu posso fazer? E aí é isso, aí a gente se recolhe humildemente dentro daquilo que você pode fazer. E isso a gente pode fazer para tudo, para os problemas da nossa família, para os nossos problemas no trabalho, para os nossos próprios desafios e nossos próprios dilemas. O que que é real e controlável? Porque eu só consigo agir dentro do que é real. Dentro do que é real. Então tá, e aí eu posso já começar a categorizar as minhas listas, os meus to-dos, mas vai ser dentro da realidade, né? Dentro onde eu tenho um poder de atuação. E aí, por último, e não menos importante, isso não está no livro, tá? Isso aqui é uma contribuição, contribuição, é, acho que até arrogante aqui, minha, querer fazer uma contribuição, né, na obra do autor, mas porque o que que eu percebo, pessoal? A gente fala em ter mais constância, em ter mais disciplina, foco, performance, né? E até mesmo no livro, né? De ter mais decisão em falar não, ser uma pessoa mais influente, ser uma pessoa mais autônoma, mais independente. Só que, de novo, o que não nos contam é o que sustenta isso. Qual que é a base para eu ser mais disciplinado? Qual que é a base para que eu possa falar não com mais firmeza e mais segurança? E a base são a gente construir a nossa maturidade em cima de boas virtudes. O que são virtudes, né? De uma maneira bem prática. São bons hábitos operativos que ajudam a gente a resolver os problemas paranauês da vida. E eu percebo, né? Me veio esse insight aí estudando, relendo o livro, que eu vejo 2 virtudes essenciais para a gente ter essa mentalidade essencialista. Uma é a fortaleza, e o que que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza é o que nos dá resistência frente às dificuldades, né? A virtude da fortaleza, ela é ancorada dentro de uma virtude complementar, que é a coragem. Coragem para se posicionar, coragem para falar não, coragem para colocar limites, entendem? Então, e a coragem, ela também fortalece, né, outras virtudes adjuntas aí, outras virtudes complementares. Uma delas é a paciência. E aí, Mari, a outra que a fortaleza fortalece é a perseverança. Se eu entendo, né, qual que é o meu dever de Estado, para que a vida está me chamando, aonde está sendo exigido de mim esse movimento de coragem, eu tenho ali a flor da perseverança nascendo. Eu preciso perseverar, custe o que custar. E aí, de novo, amados, vamos olhar para a nossa realidade, tá? Não quero ser repetitiva nem piegas aqui, mas imagina o quanto de perseverança todo mundo que está passando por um problema grave nesse momento não tem que ter.
Quem está lá no sul, de lama até o pescoço, o quanto de perseverança aquelas pessoas não vão ter que ter. Entende? Ali o modo essencialista está na veia, é focar no que é essencial mesmo. E a última virtude que fortalece, sustenta essa mentalidade essencialista é a prudência. E a prudência é a única virtude que ela é tanto uma virtude moral quanto uma virtude racional. Porque o que é a prudência? É a nossa habilidade de tomar decisões com sabedoria, de fazer boas análises, de fazer boas escolhas. E às vezes, de uma forma errônea, a gente acha que o prudente é uma pessoa que demora demais para tomar decisões, né? Que é uma pessoa mais conservadora nas suas decisões, nas suas escolhas. Mas não, o prudente é o sábio. E o prudente, muitas vezes, ele vai precisar ser ousado. No quê? Em escolher sabiamente, em perceber o que realmente é preciso ser feito. E para finalizar, trouxe aqui uma ferramenta prática, que é uma ferramenta que aí eu vou dar os devidos créditos, porque não fui eu que criei, foi um psicólogo que eu admiro muito e acompanho, que é o J. Borgognoni. Ele é um curitibano, divertidíssimo, né? Tô deixando o arroba dele aqui para vocês seguirem. Ele é muito, ele trata questões do nosso dia a dia e questões que nos perturbam de uma maneira muito irreverente, sabe? Então, eu gosto muito dos conteúdos dele, e ele criou a terapia do bom senso. E dentro dessa terapia do bom senso, ele trouxe essa ferramenta para a gente se organizar mentalmente. E quando eu vi esse reels dele explicando essa ferramenta, essa categorização, eu falei, gente, isso aqui é essencialismo na veia, né? E ele fala que essa ferramenta ajuda a gente, essa lista ajuda a gente a eliminar o tormento dos deverias. Ah, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar estudando não sei o quê, eu deveria estar comendo só orgânico, eu deveria estar malhando 6 vezes por semana, né? Eu deveria. Quantos deverias a gente tem na nossa lista? Né? E aí ele fala, tá, para sair dessa angústia e trazer mais bom senso para a nossa rotina, separar em 3 grandes categorias as nossas atividades, né? Então ele fala primeiro em categorizar ali, em eleger quais são os seus deveres. Quais são os seus deveres reais para as pessoas que dependem de você. Então você vai colocar deveres relacionados primeiro à sua saúde, lembrando isso, tá? A vida tem uma ordem, a vida é pedagógica. Primeiro eu cuido de mim para poder estar inteiro para cuidar do outro. Então, quais são os deveres que eu tenho comigo? Que se eu não me honrar, se eu não me cuidar, eu não vou estar bem para cuidar de quem precisa de mim. E aí você vai colocando. E geralmente, pessoal, fazer essa lista, a gente vai perceber que a lista dos nossos deveres reais, ela não é uma lista tão grande. Aí aonde que a lista começa a ficar maior? E que, por enquanto, está tudo confuso na nossa cabeça antes da gente fazer esse tipo de prática, né? Trazer essa pedagogia. A gente confunde dever com possibilidade. As possibilidades são coisas que a gente poderia fazer, gostaria de fazer, mas se não fizer, tá tudo bem, nós não vamos morrer, nós não vamos prejudicar ninguém. E aí, aqui é que entra essas expectativas que estão só na nossa cabeça, ocupando espaço mental e nos frustrando muitas vezes. Porque aqui mora as coisas que a gente vê, as referências, os influencers da rede social, que a gente vê o nosso vizinho, que a gente vê o nosso colega do trabalho, né? Ah, viu que ele está fazendo? Nossa, ele está fazendo um curso de inovação com o pessoal do Vale do Silício, não posso ficar fora. Nossa, agora aquela blogueira que eu gosto está indicando o shake XPTO que vai me dar mais energia. Nossa, eu preciso passar por tal médico, preciso fazer tal dieta, preciso comer agora só verduras orgânicas.
Isso está só no campo das possibilidades, não está no campo do dever. Ok, mas se você fizer, vai ser bom para você. Ok. Mas começa a pensar o quanto que isso vai ocupando espaço na sua cabeça. E por último, é a gente elencar os desejos, aquelas coisas que a gente quer fazer um dia, tem ali a vontade, mas não está no nosso campo de possibilidade nesse momento da vida. Vou citar um exemplo meu, tá? Eu há vários anos tenho vontade de fazer um mestrado profissional numa universidade de Portugal, lá na cidade de Aveiro. Já tenho contato com o professor orientador, já troquei várias mensagens com ele, né? E já estou um tempão, já pensei em hipóteses, mas isso não está no campo da minha realidade agora. Não está, é um desejo, é um desejo, entende? Não tá, não tem a mínima condição de eu fazer isso agora. Porque os meus deveres são mais importantes nesse momento. E se eu não fizer os deveres e focar no desejo, a minha vida vai ficar um completo caos. E eu vou me frustrar e vou ficar mais angustiada e ansiosa do que se eu tivesse ali cumprindo os meus deveres essenciais, o meu feijão com arroz. Ok, vou até beber uma água, que eu falei agora muito. E aí eu gostaria aqui de abrir para vocês. Eu vou mandar esse compilado, se vocês quiserem, né? Para vocês terem aí esses insights, mas gostaria agora da gente abrir a nossa roda e escutá-los também. O que que vocês acharam do livro? O que que ele trouxe de reflexão para vocês? Está aberto aqui o nosso grupo. Tá? Quem quiser, fica à vontade, pode abrir o microfone e partilhar e falar se essa também os meus insights fizeram sentido aí para vocês. Gostaria de deixar vocês bem livres. Quem vem? Um de Bom, cada vez, por favor, sem tumulto. Bom, é, Alisson, puxa a roda aí pra gente. vamos lá. Não, primeiro comentar, né, sobre a questão do grupo, né? Acho que eu não lembro quem comentou exatamente, mas acho que a questão do grupo, pelo menos para mim, né, essa questão de já criar disciplina, criar uma rotina ali, né, ter um foco justamente para gerar o que eu buscava, né, retomar ali uma leitura de uma forma mais disciplinada e pelo menos nesse período aqui contribuiu bastante. E aí, indo pro tema do livro, assim, um ponto que eu achei bem interessante é essa questão da reflexão, né? Essa questão de você abrir espaço para reflexão, trazer a reflexão como um ponto de extrema importância, né? Acho que ali no meio corporativo, isso eu vejo que é uma barreira ainda, né? Você trabalhar isso talvez com o seu time ou no ambiente, né? Isso não é, né, visto como um benefício ou algo produtivo, né? Às vezes a ociosidade, então assim, é um ponto que eu acho bem interessante, é algo que eu preciso trabalhar bem isso, nos momentos, né, até recordando, momentos que eu tive essa possibilidade ou que fez ali parte ali do meu dia a dia, né, realmente trouxe insights, teve um benefício muito grande, mas que é um desafio assim para o nosso dia a dia, é um desafio, acho que, igual eu comentei, para o meio corporativo, né? Eu até tenho algo que eu já venho buscando, por exemplo, que é a sexta-feira, né? Ter a sexta-feira sem reuniões, sem, né, um momento mais de fechamento, mas também, né, de planejamento, de reorganização, e que ainda não consegui, né, isso implementar até pelas influências também, mas que, sem dúvida nenhuma, assim, traz um benefício, é algo bem positivo. Então, é um ponto, assim, que eu
gostaria aqui de trazer para discussão mesmo. Ótimo, Alisson, excelente. No dia que você conseguir essa sexta-feira disciplinada, você nos avisa e a gente vai marcar uma palestra para você ensinar isso para gente, Ah, tá sabe? bom. A gente vai É chamar de meu sexta-feiras meu objetivo. reflexivas. Eu aviso, pode deixar. Excelente. Quem mais? Eu queria trazer uma reflexão aqui dentro do que o Alisson trouxe. Assim, e isso, Alisson, foi uma coisa que eu reescrevi aqui, sabe? Eu pus essa pergunta: como ser essencialista no trabalho? Porque não só no trabalho, né? E aí a Aline falou nessa questão dos clientes dela, no nosso também, né? E aí cada um realmente pode ter, eu acho, né, uma rotina, assim, né? E se você é empreendedora, sua rotina pode ser diferente. Se você é empregado, né, colaborador de uma empresa, você tem, né, uma série né, de normas a cumprir, né? A gente está longe de ter essa, essa liberdade total, sabe? Mas então, assim, eu estou mais aqui, tá? Estou mais viajando do que trazendo uma resposta para você. Estou contribuindo com a sua dúvida, mas uma coisa que me vem, sabe, que me veio muito agora de novo com esse livro é assim, que o essencialismo não é um lugar, não sei se vai parecer estranho também, assim, não é um lugar que a gente ocupa, mas é um lugar que a gente conquista. Então, assim, no trabalho principalmente, aí tentando fazer esse recorte para o trabalho, assim, né? E pensando em você dentro de uma empresa, né? Pensando não você empreendendo, mas dentro de uma empresa. À medida que você vai, né, entregando, gerando valor, né, para aquele trabalho, né, fazendo um trabalho de excelência, conquistando, assim, né, dando o resultado, que no final do dia o nosso trabalho precisa dar um resultado. Eu vejo que há mais chance de você conseguir ocupar esse lugar, conseguir conquistar esse lugar de essencialista do que não, sabe? Não sei se estou viajando demais, assim. Eu conheci algumas pessoas essencialistas durante o tempo que eu trabalhei dentro de empresas. Eu conheci, elas não sabiam que elas eram essencialistas, elas não sabiam, né, não tinha esse nome, mas elas me ensinavam muito, sabe? Eu tive um chefe que ele, às 4 horas da tarde, ele era o maior, era o maior né, Na como é que diretoria. chama? Na diretoria, né? E ele, da hierarquia, e ele dava 4 horas, ele saía, ele largava tudo e ia andar de bicicleta, que era o hobby dele, às 4 horas, sendo que a empresa termina às 6, né? E aí eu falava, gente, como é que pode, né? Ficava nessa. Mas assim, era a pessoa que mais dava resultado. Então, se você ia falar com ele, questionar ele, né? Se alguém tinha coragem de questioná-lo, mas como que você saiu às 4? Né? Você tem que entregar tal coisa, ele já entreguei. Você tem que bater tal meta, já bati, né? Pode mandar outra? Pode mandar outra, que eu vou bater e saio às 4 horas. Então, percebe? Eu acho que tem esse lugar também quando você gera o valor, e aí eu acho que no livro também ele fala bastante sobre isso, né? Que o essencialista sabe o valor que tem, né? Além de saber, igual a Aline falou, né? Além de ter toda essa questão dos valores né, que quer vivenciar, ele sabe o valor que ele gera também. E por isso ele tem mais autoconfiança. Não sei se viajei muito ou se falei demais, mas me veio isso aqui para contribuir também né, com essa sua dúvida, assim, essa sua questão. Nossa, super, Lu. Não, para mim fez super sentido. Adorei, vou gravar essa frase. Essencialismo não é um lugar para gente que a gente de ter, né? Que você está lá, é um lugar a ser conquistado, né? Você conquista um lugar essencialista. E a gente brincou até, né, só para fechar aqui, que aí eu deixo, né, para não tomar demais a palavra, mas assim, a gente ainda brincou, né, Aline? A gente estava trocando ideia de novo sobre esse livro. A Aline falou: deixa eu ver o que esse autor faz, né? Isso Porque ele mesmo, deve ser um à gente. toa. Ele não Isso. deve ter filho, ele não deve A ter, ele gente deve ter cheia de filho. julgamento, cheia. A gente E cheia de aí julgamento. a gente foi ver que ele é pai, né, Aline? Que ele é
Pai de Ele faz 4 filhos, gente. Pai de pai de 4 filhos, tem uma empresa de design de liderança, mentora vários aí high levels do mercado e ainda é pastor. Tem mais esse adendo aí dentro da comunidade dele. Então, eu acho que ele tem uma agenda um pouquinho robusta aí. Contribuindo aí, gente, uma coisa que ficou muito forte para mim no livro é realmente prioridade, 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 assim, aquela questão, né, do mais e melhor. Porque às vezes a gente vai estabelecendo prioridades, pensando principalmente no trabalho, sei lá, lá no início do ano, time, a prioridade é essa. A gente vai se perdendo também, o time vai se perdendo. Então, assim, o quanto a gente precisa, quando vocês trazem, é um lugar a ser conquistado até de voltar mesmo nisso. Peraí, deixa eu voltar todo mundo. Peraí, mas isso é prioridade? E, coincidentemente, eu estava lendo outro livro junto também, que era uma biografia do Abílio Diniz, e aí tem uma situação que me vê casou direitinho com o livro, que o Abílio estava numa guerra aí com o grupo Cassino, né, que era sócio, e aí eles vão levar o orçamento do ano para o grupo. E aí o CEO lá do grupo, sei lá, o presidente do conselho do grupo, fala com eles aqui, desse orçamento que vocês vão apresentar, quais são as 5 prioridades do Pão de Açúcar ano que vem? Aí eles, não, tá na apresentação. Não, quais são as 5 prioridades? E eles lá em Paris, né? Não, na apresentação a gente vai mostrar tudo que a gente vai fazer. Aí ele volta e fala, podem voltar para o Brasil. Quando vocês estiverem na ponta da língua, 5 prioridades desse orçamento gigante, vocês voltam aqui para me apresentar esse orçamento. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, como que a gente precisa realmente pensar para isso aqui tudo, sei lá, o orçamento inteiro que eu estou fazendo? Qual que é a prioridade disso aqui? E ao mesmo tempo eu senti, pensando nisso, até essas semanas, né, refletindo até com o time, quanto é desafiador, às vezes, você até falar com o time, por exemplo, você vai falar não para algumas coisas, e às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eu preciso ser colaborativo. Não, mas peraí, tem o que é colaboração e tem aquilo também que você está perdendo o seu foco. O quanto é difícil também mostrar para as pessoas que, olha, eu não estou querendo que você seja individualista, eu estou querendo que você só foque e tenha priorização das coisas, mas é um desafio para a gente, é um desafio para as pessoas e assim, e algo a ser conquistado mesmo, como vocês falaram. Muito bom, Deise, muito bom. E entender que se a gente não. De novo, uma coisa é ser individualista, e nós precisamos ser individualistas, porque senão a gente não entrega. Mas outra, é diferente ser egoísta, é diferente, né? E as pessoas confundem. E a Lu aqui, que é mestre em colaboração, tem um custo se a gente colabora errado, né? Então, colaborar tem um custo. E se eu colaborar errado, e muitas vezes falando um sim que eu não deveria falar, eu estou mais prejudicando do que ajudando. Excelente, muito bom. Mariana, Deixa querida. eu contribuir um pouquinho. Assim, com base em tudo que vocês falaram, né? Assim, acho que como é interessante ouvir a percepção do outro, né? Que eu acho que agregou muito para mim, assim, a minha percepção em relação ao livro, quando muitas vezes, assim, né, lendo, eu ficava, não, isso é impossível, isso não dá, isso não vai dar certo, né? Eu não vou conseguir. Eu preciso equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Como assim? Então, eu acho que esse caminho de retomar é igual a colega disse agora, assim. A gente prática, voltar e falar, não, peraí, eu não tô indo para esse caminho, volta aqui. Volta que eu tenho que. O que é prioridade, onde eu quero chegar, o que é importante para mim. Acho que volta muito naquela situação também que a gente precisa se conhecer, saber o que é importante para a gente, para ter maturidade, para dizer o não. Porque às vezes, na minha vida, assim, às vezes eu vejo eu me falando o sim, porque naquele curto momento ou naquele período, ele é mais fácil. É mais fácil, às vezes, dizer o sim do que abrir uma discussão de argumentação, de convencimento, de... Então, assim, como a gente já está
o tempo inteiro no piloto automático e seguindo e tudo automatizado, na hora que você vê, você tá naquela tá fazendo tudo automático sem pensar, sem perceber, sem estar presente. Às vezes o sim naquele momento parece uma resposta mais fácil, né? E aí vem aquele ponto, mas espera aí, será que deveria ser o sim? Por que não? Então, eu acho que o essencialismo é um caminho que a gente vai tem que aprender a colocar em prática, né? E acho que vai ser muito me trouxe muito aquela questão de, assim, colocando, não sei se tem muito a ver, mas a meditação, por exemplo. Eu tive algumas aulas de meditação e era mais ou menos isso, assim. A gente começava a tentar meditar e falava assim, meu, para onde eu tô indo? Então, acho que o existencialismo vai ser meio isso, assim, é aquela tentativa de trazer sua mente para o presente, trazer o que é importante. Então, para mim, a essência principal do livro é isso, assim, é tentar me conectar comigo mesma para tentar trazer o essencialismo como uma prática de vida, né? Muito bom, Mari. Excelentes reflexões. Ai, meu Deus, como nós ainda temos que caminhar, né? Haja autoobservação. Quem mais vem? Eu, é, além de tudo, né, que vocês trouxeram, assim, eu acho que tem uma questão também que, para mim, né, eu aprendi recentemente. Eu acho que o essencialismo, ele caminha muito junto com as metodologias ágeis, né? Vou falar no trabalho aí, né? Vários conceitos, né, da metodologias ágeis, mas, assim, o essencialismo, ele está ali junto, por quê? Primeiro, que eu fico pensando assim, tá, o que é prioridade no trabalho, né? Às vezes o que é prioridade para mim não é para o outro, mas aí então é prioridade para a empresa. O que é para a empresa, onde que a empresa quer chegar? Então vai cascateando, né? Então quando a gente fala das OKRs, né? Quando a gente fala ali dos objetivos que a empresa quer atingir, o que a gente vai medir, acho que isso tudo facilita para todo mundo estar na mesma página e o que dentro de cada. E travou. Travou para vocês também? Travou. Ó, travou total a Mari agora. Vamos ver se ela volta. Catarina, quer puxar a fila aí enquanto a Mari volta? Quero. Que, né, tudo que todo mundo trouxe me fez uma reflexão muito grande, porque à medida que eu fui lendo o livro, eu me fazia a mesma pergunta: o que que será que ele faz? Como que ele está conseguindo fazer? Isso é tão difícil, né? E uma coisa que a primeira fala ali que você trouxe, a questão, o que que é meu dever, né? Meu dever como mãe, como esposa, como profissional, né? E eu achei muito interessante na sua fala, porque você falou assim, eu sou uma mãe de uma pré-adolescente, né? E tem as fases de mudança, né? Eu tô com uma bebezinha aí de 2 anos, né? Então, assim, o que que eu preciso trazer para ela, né? Porque é um momento que tá na fase de aprendizado, então são ciclos diferentes, né? E depende muito da gente. E como esposa, né? Que essa mudança de ter um filho em casa é muito complicado, né? E até você se reencontrar novamente, né? Porque ninguém conta pra gente isso, né? Depois da gente se reencontrar como profissional, como pessoa, como mãe, é muito complicado. E profissionalmente, eu estou vivendo um ciclo aí meio complicado, porque mudei de emprego e o que você me trouxe foi muito interessante. O que que é meu dever realmente? Eu não consigo fazer tudo, né? Eu sou uma única pessoa com apenas uma capacidade, eu não tenho como suprir a capacidade de outras pessoas que são necessárias na empresa. E a gente se pega muito tentando suprir essa necessidade, né? Então, assim, isso para mim foi algo que foi um impacto assim, muito grande para mim, porque, tipo, o que é meu dever realmente? É querer abraçar tudo, mesmo quando você está na busca de profissionais para sanar ali as vagas que você tem, fazer tudo que ele faz, porque você não vai dar conta, né? Então, eu me deparei muito com isso. Então, para mim, o livro trouxe muitas reflexões em vários sentidos. Então, para mim, foi muito bom mesmo.
E é uma construção diária, né? Lógico que eu não vou falar com você que amanhã eu vou conseguir fazer tudo. Eu vou ter que começar a fazer práticas e é aquela coisa, né? Montanha-russa. Tem dia que eu vou conseguir fazer e tem dia que a gente vai estar lá embaixo de novo. Aí eu tenho que voltar e fazer o que você trouxe, né? As pausas. Acho que quando a gente está vivendo uma turbulência, a gente entra no piloto automático e não consegue fazer essas pausas para poder respirar e começar a pensar estratégico novamente, falar qual que é meu dever, o que que eu tenho que fazer realmente, né? Então, muito bom, muito interessante mesmo. Ótimo, Catarina, ótimo. E utilizar da premissa, né? Não também é resposta, né? Aonde está escrito que só o sim é resposta, né? Não também é resposta, né? Que bom, que bom. Fernanda, quer trazer para nós? Ah, Mari, termina, aí depois Desculpa, a gente. Fernanda fala. Desculpa, eu caí aqui. Eu estava falando que é nessa questão, né? Uma das coisas, uma das premissas principais assim da metodologia ágil é assim, você vai passando quando você está trabalhando ali, você vai passando as fileiras do que você está fazendo, né? Então a gente às vezes abre muitas abas, né? Então quando a gente não trabalha dessa forma, organizada, né, estruturada, e eu entendo que isso é desafiador, né? De colocar, culturar mesmo, todo mundo, trabalhar dessa forma dentro de uma empresa e tudo, mas ele impede que a gente abra várias abas, né? Porque é impossível eu fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele ensina que a gente vai passando. Eu fiz isso, então agora eu vou fazer isso, e eu vou passando ali de fase, como se fosse uma produção mesmo, né? De automóvel e tal, assim. Eu faço até aqui, daqui eu passo para cá. E eu acho que tem uma tendência, né, no mundo hoje, com tantos lugares aí estimulando e tudo, que tem muitas ideias maravilhosas, tem muitas referências legais, tem muita coisa que a gente poderia estar fazendo, tem muitas viagens que a gente quer fazer, tem tudo muito. Então, assim, eu acho que vem de todos os lados. Então, se a gente não tiver realmente muito claro o que a gente deve, o que é que vai gerar maior impacto e lutar por este lugar, né, por essas respostas em primeiro lugar, antes de sair fazendo, a chance da gente se perder no caminho e começar a fazer e de repente mudar de direção, ela é muito maior. Então, para mim, esse livro me bateu muito nesse lugar, assim, que na vida pessoal ainda tenho muito para aprender, mas no trabalho, quando eu li, né, o livro e depois agora relendo, eu pude trazer mais para a vida pessoal, mas a primeira vez que eu li, eu trouxe muito para o trabalho. E me ajudou muito neste lugar mesmo, de trazer essa cultura para mim, de assim, dá para fazer tudo, tudo é ótimo, tudo isso é maravilhoso, mas assim, o que é que vai gerar maior impacto agora dentro do que a gente quer, dentro do que está lá acordado, e isso para mim me ajudou muito. Então eu queria trazer assim para cá também, porque quem tiver a oportunidade, né, nessa questão do trabalho, de ler sobre metodologias ágeis e tentar, nem que não seja trabalhando com Scrum, mas que seja de algumas coisas que você pode trazer para o seu dia a dia, eu falo que ajuda bastante, realmente, você ver as coisas saindo, sabe? Você vê, se ver executando coisas e ticando, né? Aquele prazer de ticar as coisas no final do dia ali. Mari, Obrigada, Aline, pela troca. não, e só complementando rapidamente, eu acho que trazer essas metodologias para o nosso trabalho traz o quesito da profissionalização, sabe? A gente profissionaliza as nossas entregas e eu vejo que as metodologias ágeis, elas nos ajudam a fazer esse destralhe. O destralhe que a gente faria material, né? A gente faz das tarefas profissionais quando você coloca de uma forma organizada e tem essa noção mais ampla, né? Da quantidade de caixinhas que você está envolvido. Com Excelente, certeza. muito bom. Fernanda, Agora, uma outra coisa que eu acho legal, até pegando no gancho seu, nem era o que eu ia falar, mas eu fiquei pensando, é que quando a gente traz a questão de você olhar as tarefas que você tem para fazer e dar os cheques, é fazer o que na metodologia ágil eles chamam de review, mas dá para fazer tanto na vida pessoal quanto profissional, que é você olhar para trás o que você fez. A gente executa muita coisa e às vezes se perde no rolê, né, do que foi que você fez. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, todo ano a gente faz meta no final do ano, para o ano seguinte. E todos os anos eu volto e olho as metas de 10 anos atrás, tipo,
desde que a gente começou até o dia de hoje. Porque aí você começa a observar tudo que você conquistou, porque às vezes a gente se esquece das conquistas, né? O nosso cérebro só guarda as coisas ruins para poder a gente lidar com as situações difíceis que vão vir para frente. Então, eu acho que a metodologia ela funciona para as duas coisas. Funciona para o trabalho, para você ver o tanto que você avançou, mas se você fizer na sua vida pessoal também, é porque às vezes a gente olhar para trás, 10 anos, o que que você queria, o que você tem hoje, às vezes você não consegue lembrar de quais foram as suas conquistas, né? Então, fazer o exercício de fazer as metas e todo ano voltar nas metas para ver o que foi feito é um negócio muito legal, assim. Esse é um ponto. E o do livro, efetivamente, é que tem uma parte no livro que ele fala sobre ouvir e dar tempo. Eu acho que, como a gente está vivendo numa questão muito acelerada, com tudo, a gente pouco escuta. Então, às vezes, quando a gente está no trabalho, né, em reunião, você já está tão ansioso para dizer, está pensando na réplica, na tréplica do que você vai fazer, que você deixa de ouvir o outro, você deixa de escutar o que a pessoa está falando. E às vezes, para você ter uma vida um pouco mais essencialista, escutar já ajuda muito a você não assumir muito compromisso, sabe? Às vezes a pessoa só está querendo desabafar, ela só está contando um problema, ela não quer que você resolva o problema para ela só está ali naquele momento. E às vezes a gente, pela falta de paciência para escutar, ou pela, né, necessidade da urgência que a gente cria para tudo, eu acho que ele falou um pedacinho só, mas eu peguei essa questão do ouvir, né, que para mim, eu acho que é fundamental, assim. E o exercício de colocar isso em prática da presença, né? Porque a presença é um desafio no dia a dia. Mas eu tenho, e é um processo, né? Eu abri espaço na minha agenda para encontros presenciais com pessoas que para mim são importantes. Eu almoço e tomo café todos os dias sentada à mesa, sem celular, sem televisão, mas são 10 anos construindo isso até chegar nesse lugar de hoje, né? E tem um monte de outras coisas que eu ainda gostaria de praticar desse essencialismo, como dizer não, mas que bate para mim no meu iceberg emocional, que é a necessidade de me fazer presente nos lugares, de me sentir importante, de me sentir querida. Então, muitas vezes eu digo sim para as coisas, porque eu gostaria de ser querida e gostaria de estar presente nos lugares, sabe? Então, reconhecer isso também é um processo, mas não quer dizer que eu reconheci que eu consigo resolver, né? Daí, estou aqui lendo o livro outra vez e participando do grupo de estudo para ver se acha um caminho para não dizer, às vezes, tanto sims, que me compromete em outros lugares, né? Fernanda, que discernimento! Adorei, adorei. Perceba, e podem olhar hoje para a sua rotina e para você com esses bons hábitos operativos e falar assim: nossa, mas para Fernanda é muito fácil. Mas ninguém olha os 10 anos de prática, né? Os 10 anos de repetição, batendo cabeça, né? Excelente, muito bom. E o fato de você trazer com tamanho clareza também isso, ainda quais são os pontos que são doloridos para você ainda na hora de falar não, não, querida, é metade do caminho andado ainda, no mínimo, no mínimo, né? Agora é só Depois, achar a ferramenta e conseguir botar em é, prática, né? é que na verdade você já sabe, né? É só agora botar ela ali na prática, fazer os pequenos testes agora, para ver o quanto que a gente aguenta o tranco também, né? É porque às vezes é bom pro ego da gente se sentir importante, né? Isso bate muito, assim, né? A coisa do palquinho, do estar ali, né? Nos lugares, de participar das reuniões e tudo mais. Exato, Então, bate muito no ego, né? E aí é exato. difícil, às vezes, a gente lidar, né? Sim, demais, querida. Até porque no nosso senso de pertencimento, né? Nós damos a vida para pertencer. Ninguém quer ser excluído, né? A gente dá a vida para fazer parte de algo, de alguma coisa. Ok, meus queridos, estamos todos bem? Bom, acho que nós conseguimos, ó, cumprir o nosso prazo, não extrapolar, conseguimos dar voz para todo mundo. Alguém quer contribuir com mais algo? Alguém quer falar mais algo? Podemos fechar? Sim? Ótimo. Então, eu quero finalizar agradecendo, né? A cada um a dedicação, parabenizando vocês pela disciplina, né? Aí pela fortaleza dessa constância de eu sei do como a nossa rotina é corrida, né? Como que é corrido a rotina de todos aí.
Então, parabéns, né? Porque vocês, esse grupo só aconteceu por causa de vocês, né? Bom, fechamentos finais. Até hoje é quinta, até segunda-feira, vou mandar o compilado aqui para vocês com o link da gravação, para que vocês possam ficar à vontade para rever depois, com mais calma, tá? E novamente agradecendo demais a confiança de todos. Mari, obrigada por estar aqui, ter aberto a oportunidade. Lu, muito obrigada por estar mais uma entrega aqui comigo, né? Alisson, obrigada pela confiança, por estar aqui. Catarina, Deise, muito bom te rever de novo aqui em mais uma empreitada aqui conosco. Fernanda, foi um prazer te conhecer e te escutar hoje, viu? Foi muito bom. E de antemão já agradeço os que não estão aqui também e vão ver a gravação, tá? Tirem proveito e sucesso para todos. Ó, beijo e boa noite. Bom restante de semana. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito Obrigada. obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Aline. Tchauzinho. Obrigada. Pessoal.